Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NFL. Programa de hoje na dobradinha live no YouTube e podcast Cara dos Esportes. Você pode assistir ao vivo lá no YouTube, você pode escutar no Spotify, nos principais aplicativos de podcast, ou você pode assistir também no YouTube. Então várias opções para você acompanhar o programa. Episódio de hoje, como você já viu no título, a gente vai falar sobre batalhas por posição. Em especial quarterbacks, que é o que chama mais atenção nesse período de training camp, né? Tivemos o primeiro jogo da pré-temporada nessa quinta-feira, né? Nessa última quinta-feira. Essa semana teremos a semana 1 da pré-temporada. E aí a gente vai começar a ver em campo o que tá rolando em campo, mas lá nos centros de treinamento. E batalha pela titularidade na posição de quarterback é o que todo mundo quer saber. Mas nunca é um bom sinal quando o seu time tem uma batalha pra ver quem vai ser o quarterback titular, né? Normalmente quando você tem um bom quarterback, ele é o titular. Não tem, é aquela frase famosa do Bill Parcells, né? Um dos maiores treinadores da história da NFL, que quando você tem dois quarterbacks, na verdade você não tem nenhum. E eu acho que se aplica aqui pra todos os times que a gente vai falar, 4 times e 2 times que vamos falar de batalhas em outras posições que eu também acho interessante. Então segue, deixa 5 estrelas se você estiver escutando no Spotify, é muito importante para o programa. Se você estiver no YouTube, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal, seja se você estiver ao vivo ou se você estiver assistindo depois, ajuda aí a aumentar os números do programa. Vamos lá, vamos começar falando sobre o Cleveland Browns. Cleveland Browns que tem uma rara batalha com 4 quarterbacks, né? Batalha pela titularidade na equipe. Tem o Joe Flacco, quarterback de 40 anos. Kenny Pickett, 27 anos, ex-Steelers, ex-Eagles. Dylan Gabriel, escolha de terceira rodada, né, do Cleveland Browns esse ano. E o Shedeur Sanders, escolha de 5ª rodada da equipe nesse draft. E alguns desdobramentos interessantes, né, nos últimos dias, na verdade, né, que uma coisa não mudou. O Joe Flacco continua sendo o QB1 da equipe e logo atrás dele não tem nenhuma claridade ainda de quem vai ser o QB2, né? Porque o Kenny Pickett perdeu boa parte do início do training camp com uma lesão no posterior da coxa. Ele voltou nos últimos dias. O Dylan Gabriel, basicamente é o seguinte: Joe Flacco treina com o primeiro time. O Dylan Gabriel e o Shedeur Sanders, eles vinham dividindo alguns poucos snaps com o primeiro time e os snaps do segundo time, né? E o Kenny Pickett tá nessa roda também. Só que o que aconteceu é que no último treino, o Dylan Gabriel, segundo os jornalistas que estiveram presentes, ele treinou muito mal. E isso é muito importante porque foi um treino que o Shedeur Sanders não participou por conta de dores no ombro. Então era um momento importantíssimo pro Dylan Gabriel se separar ali do Shedeur Sanders, né? De repente agarrar ali a disputa com o Kenny Pickett, porque esses 4 quarterbacks não estarão no elenco, né? E o cara mais vulnerável é o Kenny Pickett, porque você tem 2 quarterbacks jovens. O Kenny Pickett tem 27 anos, para quarterback é jovem ainda, né? Mas você não vai carregar 4 quarterbacks, né? Então, no mínimo, ele vai ser dispensado para os Browns tentarem contratar ele pro practice squad, né? O time de treinamento. Só que imagino que se ele for dispensado, algum outro time vai pegá-lo. Então era a oportunidade do Dylan Gabriel abraçar esse posto de QB2, e ele não conseguiu. Parece que ele treinou muito mal. Então continua tudo aberto. Acho que a única coisa que vai ficando cada vez mais definido é que o Joe Flacco vai ser o quarterback na semana 1. É como o Lincoln botou aqui no chat na live: se juntar os 4 não dá 1. É isso, né? De novo,
Se você tem essas disputas... Se você tem 2 quarterbacks, você não tem nenhum. Se você tem 4, também você não tem nenhum. Provavelmente, né? Então, é uma situação engraçada, né? Porque acho que a maioria das pessoas gostaria de ver o Shedeur Sanders, né? Porque eu acho que ele é o que mais intriga dessa lista, né? Apesar dele ter caído bastante no draft e tal. E eu acho que eu acho que pelo menos Flacco, Gabriel e Sanders vão jogar. Porque eu não acho que o Kenny Pickett vai estar no time pra semana 1. Só que os Browns não podem colocar o Shedeur Sanders antes do Dillon Gabriel, né? Porque se o Shedeur Sanders acaba sendo um quarterback melhor, por que os Browns selecionaram o Dillon Gabriel 2 rodadas antes, né? E você faz todo o processo do scouting, da análise e tal, e aí um mês de training camp e você vê que você estava errado. Não, o Shedeur Sanders é um quarterback melhor. É meio bizarro, né? Mas também tem aquela coisa, né? Às vezes insistir no erro pode ser pior. Mas o Shedeur Sanders também, tendo problema físico, não se ajuda, né? Não que ele tenha culpa, né? Acontece. Mas ele não... com o Dillon Gabriel... nenhum dos dois conseguiu avançar. O Dillon Gabriel teve a oportunidade, não conseguiu abraçar. Enquanto o Shedeur Sanders, vamos ver como é que ele vai... Se ele vai participar dos próximos treinos. Parece que não é um problema sério no ombro dele. Mas, enfim, é uma batalha extremamente deprimente, né, do Cleveland Browns, né? Porque o Joe Flacco vai ser o titular na semana 1, né? Porra, ele é o melhor quarterback desses, né, hoje. E o Sanders e o Gabriel, pelo menos você tem alguma esperança, né? Quem sabe? A gente já viu quarterbacks aí de terceira, quarta, quinta rodada acabarem sendo... Você pelo menos tem a esperança. O Joe Flacco não te dá esperança nenhuma. Uma franquia que, em geral, não tem muita esperança de nada, né? Porque tem ainda o peso morto do Deshaun Watson na folha salarial. Então, eu compreendo. O torcedor dos Browns está numa boa posição para tirar um ano sabático. Eu acho que se você, torcedor dos Browns, quiser tirar um ano sabático aí, sei lá, prestar atenção em outros times, de repente não acompanhar a NFL nesse período, né, descansar um pouco, eu não posso culpar, não. Vamos passar para a próxima batalha por posição aqui, que é no New Orleans Saints. A gente tem o Tyler Shough, quarterback de 25 anos, calouro, e o Spencer Rattler, que tem 24 anos, segundo ano, né? Então ele tá no segundo ano dele, mas ainda é mais novo que o Tyler Shough. O Kellen Moore, técnico do Saints, falou, não, é uma batalha entre 3 caras. É o Spencer Rattler, Tyler Shough e o Jake Henne, né? Que é o outro quarterback da equipe, né? Que chegou a jogar na última temporada quando o Derek Carr se machucou. Mas aí você olha lá pra cobertura dos treinos, é Spencer Rattler e Tyler Shough se alternando e o Jake Henne treinando com o terceiro time, né? Então o Kellen Moore, ele pode falar, mas ações falam mais alto do que palavras, né? E a ação dele é colocar o Jake Henne no terceiro time. Então, pra mim, é uma batalha entre 2 caras, Tyler Shough e o Spencer Rattler. E ao que tudo indica, que vem sendo reportado lá de Nova Orleans, é que o Tyler Shough tem jogado bem melhor que o Spencer Rattler, né? O Spencer Rattler é um nome que muita gente conhece porque ele é um daqueles caras que foi cotado para ser escolha alta no draft por muito tempo. Ele é um cara conhecido há bastante tempo, né? Ele é daqueles caras que você faz um mock draft futuro, possivelmente vai ser escolha de primeira rodada. Só que a questão é que ele jogou o melhor futebol americano dele antes do último ano dele no futebol universitário, né? E aí ele perde... Ele era um prospecto de 5 estrelas, se não me engano. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui no... Ele era um prospecto muito cotado. Tô vendo aqui, ele tinha 14 ofertas, 5 estrelas e tal. Ele vai para Oklahoma, né? Só que aí ele perde a titularidade. Aí vai para South Carolina, né? E aí em South Carolina ele joga bem, mas nem tanto, né? Então é um cara que
ele acaba... A sensação que dá é que ele jogou o melhor futebol americano dele antes desses últimos anos dele em South Carolina. E aí ele jogou na última temporada, foram alguns jogos como titular, 6 jogos como titular, 0-6, números bem fracos, né? Uma situação muito difícil, né? Tendo que assumir ali a bomba no meio do ano. E o Tyler Shough, ele pelo menos é o fato novo, né? Aquela coisa do futebol brasileiro, né? E eu, assim, a gente tem que ir por partes se tratando do Tyler Shough, né? Porque ele é um quarterback calouro de 25 anos. E não é que ele fez 25 anos, ele vai fazer 26 em setembro. Dia 28 de setembro ele faz 26 anos. Então ele é 1 ano e meio mais velho que o Spencer Rattler, né? E por que disso? Ele tem aquela questão de ano extra, de elegibilidade, porque ele estava no futebol americano universitário durante a pandemia. E ele sofreu muitas lesões. Ele teve 7 anos no college. E ele só jogou uma temporada completa em 2024. Ele jogou em Oregon, depois Texas Tech e depois Louisville. Então só em Louisville. E ele, lesões de... quebrou clavícula, quebrou perna e tal. Então ele tem 7 anos de futebol americano universitário, mas ele tem quantos jogos como titular? 32. Que, pô, é um número decente, mas qualquer quarterback aí com 3 anos de titularidade, 2 anos e meio de titularidade tem isso, né? Mas é porque ele acabou sofrendo essas muitas lesões. E aí entra aquela coisa, ele sofreu muitas lesões e é um cara que você não confia que ele vai ficar saudável, ou é azar? Eu tendo a pensar, quando a lesão de fratura... Lesão de fratura me preocupa menos do que muscular, romper ligamento e tal. Fratura, eu acho que é um pouco mais de azar e... A não ser que o cara não bebe leite, não tem cálcio, né? Tem que tomar suplemento de cálcio e tal, não sei o que, mas normalmente é azar. E... Ele foi selecionado muito cedo. Topo da segunda rodada foi muito cedo pro que a gente esperava do Tyler Shough. Mas ele tinha boas qualidades. Ele é muito grande, ele é móvel, ele tem um bom braço. Eu não acho que ele tem um bom toque, mas ele tem um bom braço. Tem coisas lá. Só que ele é um cara que fisicamente ele tá muito mais perto de um produto final, porque ele já vai fazer 26 anos no mês que vem. Mas é um cara que a primeira temporada dele como titular de verdade só veio agora, né? E aí ele jogou muito bem. E aí ele jogou muito bem porque ele era um adulto de 25 anos jogando contra adolescente, ou foi porque, enfim, ele ficou saudável e clicou. Eu acho que dá pra fazer argumento pros dois lados. Então, eu não acho... Assim, tem um mundo que ele vira um bom quarterback na NFL. Eu não descartaria. Eu sei que... Acho que a opinião de muita gente, né, é meio que influenciada pelo processo do draft, né? Que ele acabou subindo na reta final e acabou saindo muito mais cedo do que deveria, né? Mas se eu tivesse que dar um palpite aqui, seria o Tyler Shough. Até porque ele representa alguma esperança, né? O Spencer Rattler a gente viu e... Claro, você não vai julgar pelo que aconteceu no ano 1, uma situação difícil e tal. Mas nada do que eu vi do Spencer Rattler na última temporada me faz crer que ele é um quarterback da NFL. Vamos avançar pro Indianapolis Colts, mas antes pedir pro pessoal se inscrever, deixar like, deixar comentário. Você que tá no YouTube, você que tá no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, indica pros amigos, escute, seja qual for, a gente tá nos principais aplicativos de podcasts. E se você curte o meu trabalho e quer ter acesso a 2 episódios extras por semana, se torne apoiador. Link vai estar na descrição. Você pode se tornar apoiador lá no caradosesportes.com.br ou se tornar membro no canal no YouTube, né? Nos dois é o mesmo preço, R$14,90, e você tem acesso a um episódio por semana extra de NFL e outro de NBA, e é uma forma de ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Vamos passar para o Indianapolis Colts agora, né? Que tem Anthony Richardson, 23 anos, contra Daniel Jones, 28 anos. Daniel Jones, ex-Giants, ex-Minnesota Vikings.
E o que tem saído na imprensa dos Estados Unidos é que os dois estão se alternando. Um dia um tem a maioria dos snaps com o time titular, no outro dia o outro. O próprio Shane Steichen já falou sobre, é uma batalha, eles estão muito próximos e tal. E parece que o Anthony Richardson tem sido o quarterback que oscila mais, mas pro bem e pro mal. Parece, acho que foi na sexta-feira que saíram notícias que ele foi muito bem no camp, mas ele é um cara também mais propenso a erros e tal. O Daniel Jones é mais estável, né? E a questão aqui é que você tem um cara que foi selecionado na primeira... Os dois foram selecionados na primeira rodada, né? Mas o Anthony Richardson foi selecionado na primeira rodada pelos Colts. Então, você quer ir até o final, né? Você quer tirar qualquer dúvida de que... Assim, você só quer tirar ele do time quando você, não tem a menor condição. Ao mesmo tempo, se o Shane Steichen, treinador da equipe, olha pro que o Anthony Richardson fez nos últimos 2 anos e fala, não tem condição, eu acho que seria uma conclusão justa. Mas o Daniel Jones provavelmente é um quarterback melhor hoje. Apesar de eu achar que eu acho o Daniel Jones hoje um quarterback pior do que ele foi em 2022. Eu até tava conversando com um amigo meu, com o Vitor Rodrigues, né, que de vez em quando durante a temporada participa aqui do programa pra falar sobre Colts, né? O Daniel Jones, ele fisicamente é um jogador inferior ao que ele era, né? Porque ele entra na NFL como um cara ali muito móvel, muito veloz em linha reta, um braço forte, mas também não espetacular e tal. A questão tava entre o queixo e o cabelo, né? Tava aqui dentro do crânio dele. E ele sofre uma lesão séria no pescoço, sofre uma lesão séria no joelho, e hoje eu acho que ele não é o mesmo atleta que ele era, né? Então, não evoluiu muito fisicamente, mentalmente, desculpa, e é pior fisicamente. Então, eu acho que hoje ele é um quarterback pior do que ele já foi, mas ainda assim, ele é um cara mais estável, né? E você olha pro time dos Colts, é um ataque bem razoável em termos de talento, né? Porque você tem uma linha ofensiva bem sólida, é verdade, que tá substituindo o center, tá substituindo o right guard, mas tem 2 tackles sólidos, tem mais do que sólidos, até bons tackles, tem um Quinton Nelson como left guard, que é um excelente guard, tem 4 wide receivers legítimos, né? Nenhum espetacular, mas Michael Pittman Jr., Alec Pierce, Josh Downs e Adonai Mitchell, né? E Laquan Treadwell. Um dia o pessoal da NFL desiste dele, né? Então, tem o Tyler Warren também, que a equipe selecionou na primeira rodada. Então, dá pra entender se... vamos com um cara que, na maioria das vezes, vai tomar decisões melhores e vai colocar a bola na mão desses caras, e seria o Daniel Jones. Eu acho que vai ser o Anthony Richardson. Eu já mudei de ideia algumas vezes, mas eu acho que vai ser o Anthony Richardson. Porque eu acho que se tá próximo do training camp, não tem por que você não dar a última chance pro Anthony Richardson. Porque ele era um cara muito cru. Ele era o cara de ferramentas físicas que tinha jogado muito pouco no futebol americano universitário, né? Então, dá a última chance pra ele, vê se tem alguma coisa. Eu não... E, assim, a gente sabe o que é o Daniel Jones. Eu sei muito bem o que é o Daniel Jones, né? Vamos avançar agora. Falando em Daniel Jones, vamos passar para a franquia outrora grande New York Football Giants, que tem uma disputa que, na verdade, é difícil definir se realmente é uma disputa. Porque o Russell Wilson é o titular nesse momento, né? Só que a questão é, algum dos outros dois, o Jameis Winston e o Jackson Dart, vão conseguir ameaçar o Russell Wilson? Porque eu acho que é bem diferente do Saints e dos Colts. Porque o Saints e Colts é basicamente
os dois caras estão meio que na mesma condição ali, vamos ver quem vai vencer. Nos Giants, você tem um QB1, é o Russell Wilson. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um quarterback estabelecido e nessa altura da carreira, 36 anos, franco declínio, ele não tá agarrado unhas e dentes com a titularidade, né? Então, se o Winston ou o Dart mostrarem alguma coisa, existe um mundo que eles conseguem se tornar titulares. A questão é que até agora não saiu nada, né? De que um ou outro tá se destacando, né? Muito pelo contrário. O Jackson Dart, o que vem sendo falado é que ele não vem treinando bem, vem lançando interceptações e tal. Significa alguma coisa sobre o Jackson Dart? Não. Nada. É o primeiro training camp dele, jogando na maior parte do tempo com reservas e terceiro time, não significa nada. Chegando os jogos da pré-temporada, aí a gente vai ver. Se o Winston ou o Jackson Dart jogam bem e o Russell Wilson não, quão grande precisa ser, assim, quão mal o Russell Wilson precisa jogar e quão bem Jackson Dart ou James Winston precisam jogar pro Brian Daboll mudar a opinião, mudar ali o depth chart dos Giants e tirar o Russell Wilson do time titular. Essa é a questão. Num vácuo, o James Winston, ele oferece uma opção de maior upside, né? Porque a gente conhece o James Winston, né? Aquele cara que vai se arriscar, vai acabar cometendo erros, mas pelo menos vai ser mais divertido. O Russell Wilson hoje, eu acho que o desempenho do Russell Wilson com os Steelers, eu achei que foi extremamente superestimado, né? Ele completou algumas bombas ali que foram muitos méritos do George Pickens e eu acho que fez parecer que o desempenho dele era melhor do que realmente era. Então, mas eu gostaria de ver o Jackson Dart. Eu não acho que vai acontecer, mas eu gostaria de ver o Jackson Dart na semana 1. Não parece estar pronto, mas eu sou muito mais da linha de pensamento: você vai se tornar um bom jogador de futebol americano jogando futebol americano. E o pessoal fala muito, o Mahomes, o Aaron Rodgers ficou no banco, não sei o quê. O Patrick Mahomes não virou o Patrick Mahomes, o Aaron Rodgers não virou o Aaron Rodgers não virou o Aaron Rodgers porque eles ficaram um ano no banco. No caso do Aaron Rodgers, mais. O Patrick Mahomes, é muito mais os Chiefs desperdiçaram um ano do Patrick Mahomes do que foi esse ano no banco que fez a diferença na carreira do Patrick Mahomes. Ao mesmo tempo, são dois caras muito fora da curva. O Jackson Dart, ele não vai ser o Patrick Mahomes, né? Mas sei, eu consigo ver dos dois lados, né? Vamos segurar o Jackson Dart, ou então vamos jogar ele no fundo da piscina e aí ele nada ou ele morre afogado. Ou ele aprende a nadar ou ele morre afogado. Mas eu acho que tem um... Eu gostaria de ver... Vou dizer com todas as palavras. Eu gostaria de ver o Jackson Dart titular na semana 1. Porque você não vai a lugar nenhum com o Russell Wilson. Você não vai a lugar nenhum com o James Winston. Bota o Jackson Dart pra jogar. Se o Jackson Dart for o cara, ele vai ser o cara. Eu não... Acho que não... Esse negócio de, você vai estragar o quarterback. Qual quarterback que poderia ter sido um quarterback top 10, mas porque foi titular muito cedo, ele acabou não tendo uma grande carreira na NFL, não tendo uma boa carreira na NFL? Eu não acho. Eu acho que se o cara vai ser bom, ele vai ser bom. Então, tá aí. Eu quero ver o Jackson Dart titular na semana 1. Vamos falar de outras batalhas por posição, né? Outras posições, na verdade, né? Vamos falar do Dallas Cowboys, que é extremamente deprimente, que é a batalha para ser o running back 1 da equipe, né? Os Cowboys que, assim, eu sou um grande defensor da teoria de que running backs não importam, e isso é uma simplificação de que o running back na hierarquia de fatores que definem se o jogo terrestre do time
vai ser bom ou não, o running back não tá tão alto assim e eles não mexem tanto no desempenho dos jogos terrestres, né? Só que do time como um todo, né? Mas isso também presume-se que running back sempre é uma das posições mais profundas do futebol americano, né? Porque por mais que a posição esteja desvalorizada na NFL, running back ainda é muito importante no futebol americano universitário, no futebol americano colegial e tal. Então, os caras meio que direcionam os melhores talentos ali. Um running back vai ter um impacto muito maior no futebol americano universitário do que um cornerback. Mesma coisa, mais ainda no colegial. E tem mais seres humanos andando na face da terra com porte físico para ser running back do que, sei lá, left tackle. É pura matemática nesse ponto. Só que os Cowboys, eles elevaram isso à máxima que ano passado o corpo de running backs deles era pútrido. Tinha o Rico Dowdle, pequenininho Rico Dowdle, Deuce Vaughn, também pequeno, e o Ezekiel Elliott, que tava fazendo hora extra na NFL já há uns 5 anos. Desde a pandemia ele já era ruim. E aí a equipe sai esse ano e o único que voltou é o Deuce Vaughn e contratou 2 caras no mercado de free agents, o Miles Sanders e o Javonte Williams. A Miles Sanders, ex-Philadelphia Eagles, Javonte Williams, ex-Denver Broncos, né? E a batalha parece ser entre os dois, mas eu acho que os dois acho que o melhor dos cenários possíveis e imagináveis é um desses caras ser mediano. Mediano, tipo, 16º melhor running back na temporada, né? Porque o Miles Sanders, ele foi muito bem com o Philadelphia Eagles, mas ser running back no Philadelphia Eagles é uma tarefa não tão difícil. Apesar do Saquon... Não é uma indireta pro Saquon Barkley. O Saquon Barkley foi espetacular na última temporada. Ele vai pro Carolina Panthers. Os Eagles não fizeram força pra manter o Miles Sanders. E ele acaba se machucando. Ele teve alguns bons momentos, mas ele acabou se machucando nas 2 temporadas dele com o Carolina Panthers. O Javonte Williams, ele entrou muito bem na NFL, mas aí ele se machuca no segundo ano dele, em 2022. E ele foi uma lesão séria no joelho, ele rompeu múltiplos ligamentos e tal. E você vê claramente nos números que ele... Assim, os números comprovam o que a gente vê em campo. Ele não é o mesmo jogador. Ele teve 4,4 jardas por carregada como calouro, 4,3 jardas por carregada até se machucar no segundo ano, e aí nas últimas 2 temporadas, 3,6, 3,7. Ele não é o mesmo cara. E, assim, ele não é um cara muito grande, mas ele era aquele running back de quebrar tackle e tal, e eu acho que ele perdeu muito da explosão. E o que sai de notícia é que o Miles Sanders vem treinando melhor. Eu acho que, pensando, por exemplo, em Fantasy Football, é o cara que eu selecionaria, o Miles Sanders. Mas se eu selecionasse o Miles Sanders no Fantasy, eu tentaria pegar ali nas últimas rodadas o Jadon Blue, que é o running back que a equipe selecionou na 5ª rodada do draft, e é um cara muito mais explosivo. Correu o tiro de 40 jardas no Combine em 4,38 segundos, e eu acho que ele vai ter um papel. Eu acho que vai ser um running back por comitê, com Sanders, Javonte Williams e Jadon Blue. E eu acho que running back é muito importante o cara que tem alegria nas pernas. O cara que tem pernas frescas, e esse cara é o Jadon Blue. Então, eu acho que ele vai conquistar o espaço, vai conseguir ali um número significativo de carregadas e, dependendo de como for, pode se tornar um running back 1. Porque eu acho que os Cowboys não fizeram um grande investimento nem no Miles Sanders, nem no Javonte Williams. Então, pensando em fantasy, eu selecionaria o Miles Sanders e pegaria tipo na 14ª rodada o Jadon Blue. E na vida real, eu acho que vai ser o Miles Sanders mesmo. E o Javonte Williams, quem sabe, mais um ano, recuperar da lesão e tal, mas é difícil running backs recuperarem a explosão. Ainda mais um cara que era tanta explosão física como era o Javonte Williams, né, no Dallas Cowboys. Vamos passar agora para Kansas City Chiefs. A batalha
você tem 3 tackles brigando por 2 vagas como titular, né? E vou mandar o bem-vindo aqui ao Lucas Acoste, que se tornou membro do canal aqui, enquanto a gente tá na live aqui, na Dobradinha Live Podcast. Seja bem-vindo, Lucas. Espero que você goste do conteúdo extra e exclusivo para os membros e para os apoiadores. O Kansas City Chiefs, voltando aqui ao programa, quem escuta o podcast sabe, escuta o podcast há algum tempo, né, nessas últimas... Escutou ao longo da off-season, né? Escuta religiosamente, sabe que eu antecipei essa história aqui, né? Porque a equipe seleciona o Josh Simmons, left tackle, na primeira rodada, ele cai muito mais por conta da questão física. Se for uma lesão séria no joelho, ele seria um cara escolha top 10, se não tivesse sofrido a lesão, né? E aí, os Chiefs contratam também o Jalen Moore, left tackle dos 49ers, que é um tackle reserva, mas que jogou muito nas ausências do Trent Williams. E o outro tackle da equipe é o Jawaan Taylor, right tackle, que a equipe deu um dinheirão, custou basicamente... Eles preferiram contratar o Jawaan Taylor do que manter o Orlando Brown, que foi pro Cincinnati Bengals. E o Jawaan Taylor foi um desastre na última temporada. E ele falou numa entrevista essa semana que ele jogou com um problema no menisco a maior parte do ano e tal, passou por cirurgia nessa off-season e tal, que é justo, mas ele tava em campo. E ele tava jogando muito mal. E muitas faltas e tal. E aí o que eu falei no podcast? Existia um mundo ideal pro Kansas City Chiefs no qual o Josh Simmons se mostra pronto pra jogar, o Jalen Moore consegue ser ali o tackle do lado direito, ou então o Josh Simmons também joga pelo lado direito, o Jalen Moore do lado esquerdo, e torna o Jawaan Taylor um cara que os Chiefs podem se desfazer, né? Porque por pior que ele venha jogando, né, na última temporada, e não tem sido uma contratação péssima, sempre vai ter um time disposto a contratar um tackle que já mostrou alguma coisa na NFL. Então o mundo ideal pro Chiefs seria isso, né? O Josh Simmons se firma de um lado, o Jalen Moore do outro, tchau, Jawaan Taylor. E o Jawaan Taylor começa o training camp machucado, ele foi liberado recentemente, né? Acho que foi no meio da última semana, ele voltou a treinar. E o Josh Simmons se torna um dos grandes nomes da pré-temporada na NFL, porque parece que ele estava jogando muito bem. Recuperado da lesão, ele teve uma lesão no tendão patelar, se eu não me engano, né? E parece que ele estava muito bem. Então, era isso, né? O primeiro passo foi dado. Se o Josh Simmons conseguir segurar as pontas ali como left tackle, e ele tem um upside enorme, e o Jalen Moore jogando como right tackle, eu não acho que o Steve precisa de muita coragem para fazer isso, né? Se desfazer do Jawaan Taylor. Eu acho que vai acabar sendo o Josh Simmons do lado esquerdo, Jawaan Taylor do lado direito, e o Jalen Moore vai ser o chamado swing tackle, né? Que sempre que precisar ele vai ser o reserva nas duas posições. Mas esse começo do Jawaan Taylor é muito promissor, porque um cara como ele, um talento dele, não costuma cair tanto no draft, né? Ele é um left tackle, né, de altíssimo nível, e esses caras são muito valiosos. Ele caiu por causa da lesão, e é plausível a queda dele, mas se ele mostra que ele tá recuperado 100%, não vai ser um problema seguindo em frente. Putz, é gigantesco. O Kansas City Chiefs são os ricos ficando mais ricos, né? E o Chiefs pode se dar o luxo de selecionar um cara como o Josh Simmons porque já tem uma base muito forte, né? Então tem o Patrick Mahomes, né? Um time que tem mais necessidades não pode se dar o luxo de fazer uma aposta como essa, né? Mas esse início tem sido muito promissor pro Kansas City Chiefs, e a gente vai ver em campo na semana 1 da NFL aqui no Brasil, Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers, então vai ser bem legal. Eu tô bem animado pra... Eu pedi o credenciamento já, imagino que eu vou ser credenciado, e eu fui no ano passado, né, porque eu não seria esse ano, e eu pretendo ir no treino. No ano passado eu cheguei em São Paulo na sexta-feira,
fui pro hotel, fiz check-in, fui pro jogo e voltei no sábado de manhã. Esse ano eu vou chegar na terça-feira, final da tarde, e aí eu quero ir no treino na quinta-feira, e quero ir no treino dos Chiefs, e eu quero ver, poder ver o Patrick Mahomes. Um dos maiores arrependimentos da minha vida é que quando teve aquele jogo de pré-temporada do Miami Heat com o LeBron aqui no Brasil, eu não fui. E me ofereceram o ingresso e eu não fui. Não vi o LeBron de perto. Agora não vou deixar de ver o Patrick Mahomes, né? Porque no treino você consegue ver de muito mais perto do que no jogo, né? Eu vou poder ver o Patrick Mahomes jogar de qualquer jeito. Mas, pessoal, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado desse episódio solo do programa. Espero que vocês estejam agora mais informados, mais por dentro do que tá acontecendo nesse training camp. Episódio de NFL do podcast Cara dos Esportes volta na quarta-feira à noite, exclusivo para membros do canal e para apoiadores. Na terça-feira à noite tem episódio ao vivo no YouTube e episódio aberto também sobre NBA, então não deixem de acompanhar. Um grande abraço a todos, tchau!